sair lá do Grotão de Minas Gerais para uma cidade bonita dessa, gente, emociona, né? Mas antes de mais nada, parabenizar aí. Parabenizar essa parceria, né, das entidades aqui representadas, a SIG, a Associação Comercial, o SEBRAE, que com certeza tem feito a diferença para a comunidade de vocês. Então, coube a mim aqui hoje relatar a nossa experiência lá de São Roque de Minas, uma grande metrópole, e hoje nós estamos comemorando, gente, nós estamos batendo 5.000 habitantes. Vocês sabem o que é isso? Pois é, vocês vão ver alguns números aqui. Então, nós estamos crescendo graças ao espírito cooperativista, valorizando a nossa cultura, a nossa identidade local. Dando sequência, eu vou começar tecendo algumas críticas e trazendo algumas informações. E a primeira que eu trago aqui é essa: o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Os 10% mais ricos concentram 59% da renda nacional total, sendo que 1% concentra 26% da renda total. Informação do Laboratório de Desigualdades Mundiais. E aqui a gente tem que parar. Se todo mundo é rico, está tudo bom. Se todo mundo é pobre, está todo mundo bom. A desgraça é quando uns é rico, os outros é pobre. E aí é que é um problema, né? Porque a concentração, ela dói, ela machuca. E o Brasil, para quem não sabe, esse modelo de concentração de renda, ele não é novo. Ele está completando esse ano 524 dias de existência. Desde que o rei português dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, ele deu um pedaço de terra para cada donatário. E a regra é a seguinte: agora você é um alcaide, você manda aqui, tributa, desenvolve e paga imposto para mim. Começou um modelo que está vigente até hoje, e a gente precisa entender esse modelo, né? Então, começou com os donatários, depois veio lá o pessoal lá das Minas Gerais, veio o Estado português para tomar conta, mandou um monte de representante, e era o representante do rei que mandava, que decidia tudo, que fazia as politicagens que quisessem fazer e dominava. Veio Dom João VI, trouxe a corte português, continuou do mesmo jeito, Dom Pedro I, Dom Pedro II, veio regime militar, e nós estamos vendo o que está acontecendo no país até hoje. O conluio e a corrupção do capital com o Estado, isso gera problemas sociais pelo Brasil afora, né? Então, essa concentração, ela existe em todos os setores. Se eu perguntar quais as 3 maiores empresas frigoríficas que mandam na carne no Brasil, eu tenho certeza que todo mundo sabe. Ah, o petróleo é nosso, como é que nós vamos ter concorrência com o monopólio de uma única indústria de petróleo? Não vamos nem falar das construtoras que passou aí na televisão há pouco tempo atrás, e para nossa tristeza, todo mundo está vendo que está na televisão. Qualquer setor que existe esse problema. E é isso que nós temos que ter consciência para mudar o país, se nós assim o desejarmos. Bom, 68% dos municípios brasileiros possuem menos de 20.000 habitantes. E o meu está nessa estatística. Dos 5.570 municípios brasileiros, IBGE de 21, 1.566 estão morrendo. O município morre. Como é que ele morre? Quando o seu povo vai embora. Ele morre. Só em Minas Gerais, 285. E para minha alegria, o meu município já teve aqui nesses 286, e agora nós saímos dessa estatística. Certo? Então, existe aí esse problema. A gente vai para a Europa, você vê riqueza em qualquer grotão. Você vai para os Estados Unidos, para o Canadá, a mesma coisa. Você vê aqui no Brasil, você vê Birigui, mas nós vemos São Roque de Minas hoje em Birigui, mas nós vamos para o Nordeste, para o Norte de Minas, e aí dói, é doído. Quem se sente bem com a miséria, com a pobreza alheia? Ninguém. Infelizmente, nós estamos aí. E para falar em concentração, vamos falar da área que eu milito hoje, que é a área financeira. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos tem 5.050 bancos. Os 5 maiores bancos fornecedores de crédito só fornecem 36% do crédito. No Brasil só tem 160. Os 5 maiores bancos.
Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa e Santander detêm 80% do crédito no Brasil. Ou seja, eles mandam. Pronto, acabou. Não existe competição, a taxa de juros é cara e nós empresários sabemos que isso dói, ainda mais com tributação alta que a gente vai somando tudo isso. Então olha aí, e aí dois bancos públicos, que de vez em quando aparecem os políticos que fazem lá as maracutaias que eles fazem, a corrupção, quando dá problema e socializa o prejuízo para a sociedade brasileira, nós tira dinheiro do tesouro que seria para investimento em áreas de infraestrutura, saúde e educação, vai para cobrir rombo. Aí põe 3 grandes bancos privados. Vocês acham que tem Roberto Campos Neto, presidente do Bacen, que controla 3 banquinhos fechando uma sala? Esse é o nosso problema, tá? Então a gente precisa ter consciência disso. Bom, e eu vim falar da história da minha cooperativa de crédito, que, para quem não sabe, é um banco, parece banco, mas não é banco, né? Explicação do Neto Capiti. E desde já, então, agora eu vou me desfazer de um português universitário e vou trazer o meu dialeto, o meu mineirês lá da Serra da Canastra. Depois, se alguém me entender, pergunta o Google aí, porque já tem a Alexia que traduz o português para o mineirês e vice-versa, tá? Bom, cooperativa de crédito, segundo o Banco Central, a lei nossa, é uma instituição financeira não bancária, ponto. Por que ela trabalha, opera como banco, mas não é reconhecida como banco? Para ser banco, demanda 2 instituições, o banqueiro e o cliente, e eles transacionam. Na cooperativa de crédito só tem o cliente, que ao mesmo tempo ele é dono e usuário. Então eu sou banqueiro, certo? Além de produtor agrônomo, eu também sou banqueiro. E isso nós temos que ter consciência. Se eu posso ser banqueiro, para que eu vou dar lucro para o dono do Itaú? Por que eu dou lucro para mim mesmo? Certo? Bom, lá em São Roque de Minas, atrevido como nós somos, tiramos o ponto do bancário a ponto, substituímos por uma vírgula e acrescentamos que atua como agente de desenvolvimento local. E aí vocês vão, espero que no final vocês entendam essa afirmativa, que nós atuamos como agente de desenvolvimento local e nós somos a única instituição financeira. O cooperativismo de crédito é o único sistema financeiro capaz de gerar prosperidade local. E eu estou fazendo uma segunda afirmação, espero que vocês a entendam no final. Bom, dando sequência, essa aqui é a minha grande metrópole de São Roque de Minas, no ano de 90. A igreja, uma praça, calçado em volta da igreja e da praça, o resto tudo rua de terra, tá? Essa é a grande metrópole de São Roque de Minas, então, que tem 2.102 km², que segundo o IBGE em 1960 já teve 10.000 habitantes morando em 2.102 km². Em 1990 essa população caiu para 6.100 habitantes. E eu participei aqui dessa estatística. São Roque de Minas 90, 2.800 habitantes. Por que? Cadê o povo? Foi embora para onde? Foi embora. E é mais ou menos assim, literalmente, que sem muita filosofia de economia e de palavreado difícil, filho de rico nasce no hospital da cidade vizinha, lá ele estuda, lá ele forma, de lá ele vai embora. Foi o meu caso. Filho de pobre, não tem emprego, não tem escola, nasce em São Roque, pega uma certa idade, as famílias mudam. Isso é Brasil, isso era São Roque de Minas. Então meu pai é um grande produtor de gado, muita terra, muita fazenda, muito gado. Nasci na cidade vizinha de Bambuí, voltei para a fazenda, fiquei até uns 5, 6 anos, depois fui estudar em Bambuí, e eu nunca morei na cidade de São Roque de Minas até então. E a minha cidade natal era Bambuí. Lá eu cresci, lá eu fiz colégio agrícola, de lá eu fui para a universidade, ia em São Roque uma, 2 vezes no máximo por ano. E qual que era a minha visão de jovem?
Bambuí é uma cidade de 20 e tantos mil habitantes, bem estruturada, rica. São Roque de Minas, uma cidade nordestina, subsaariana, de gente pobre, humilde, esgoto na rua, cheio de mendigos. Vocês acham que um jovem como eu de uma cidade, ou você de Miringuí, vai querer uma cidade dessa? Ninguém. E para fortalecer essa imagem, eu escutei do meu pai, meu filho, você vai estudar no Bambuí, vai virar doutor e vai ser doutor lá no Miringuí, lá em São Paulo. Não volta para trás, porque se o mundo tem fim, o fim do mundo é no São Paulo. Então isso era a minha terra. Mas o que tinha em São Roque que ainda 6 mil habitantes teimavam em morar em São Roque? Tinha uma agência bancária do governo de Minas chamado Minas Caixa. De vocês aqui em São Paulo existiu a nossa Caixa. Para vocês terem uma ideia, até nos anos 90 e poucos, o governo de Minas tinha 4 bancos. Certo? Para que governo tem banco? Só tem uma explicação: para fazer corrupção, para mais nada, porque não serve, isso é função do governo. Bom, mas tinha Minas Caixa. Na Minas Caixa, lá em São Roque, ela pagava aposentado, ela pagava funcionário público, ela compensava cheque, ou seja, ela fazia serviços bancários básicos. E eu, o que aconteceu que eu voltei para trás? Quando eu entrei na universidade, em Lavras, em 84, meu pai já tinha plantado 15 mil pés de café. Queria ser cafeicultor? Não. Ele era criador de gado, mas tinha 6, 7, 8 famílias que moravam na fazenda do meu pai. O marido tocava as roças, limpava pasto, tirava leite, fazia queijo. De vez em quando dava um serviço para a mulher do vaqueiro, os meninos 5, 6, 8 filhos, aquilo cresce. O pai não dá conta de trabalhar sozinho para levar comida dentro de casa. Chega com meu pai: ô compadre, vamos, eu estou achando que eu vou lá para Miringuí, vou para São Paulo, vou para não sei aonde levar meus meninos e minha mulher para trabalhar. Não, você não pode me largar, mas eu não tenho. Como é que eu faço? Aí meu pai vai plantar café para dar emprego para as mulheres e para os filhos do vaqueiro. E eu, na universidade, vou lá na fazenda do meu pai, vou lá na lavourinha de café dele, pego folha, terra, levo para o laboratório, o professor me ajuda e eu faço um receituário agronômico e meu pai aplica aqui no café, e o café do velho que eu mudo café. Eu não sei se aqui em Miringuí tem, mas lá em Minas tem olho gordo do vizinho. Tem, né? Pois é, aí o vizinho olhou para o café do meu pai: o que você fez, compadre? Aí meu menino, doutorzinho do café, fez uma receita para mim, não sei. E aí o vizinho pede ele para vir cá olhar meu café quando ele vir lá de Lavras aqui. Aí meu pai me liga, vai eu lá no café do vizinho, depois foi no outro vizinho. Moral da história, eu nem tinha formado em 87 e eu já era doutorzinho do café de São Roque, de Minas Gerais. E aí eu comecei a ir a São Roque basicamente todo final de semana. Eu tinha uma moto Honda XR e eu saía de Lavras sábado cedinho, 250 km até São Roque, chegava, olhava os cafés, o condutor me pagava, dava os trocadinhos, de noite eu namorava as meninas de São Roque, no domingo eu ia embora para lá. Gente, para vocês que é jovem, não tem nada melhor no mundo, né? E aí eu comecei a ver São Roque com outros olhos. Como? Lá na faculdade, média de produção de café, 17, 18 sacas de café por hectare, média Brasil. São Roque, 30, 40 sacas por hectare. Pensei, Belo vai de caminho, não chegou na Bahia, chegou, foi aqui, né? E aí o produtor, parente nosso lá, chamado Onésio de Faria, uma várzea dele de rio, de terra de cultura, resolve, rapaz, jovem fazendeiro rico, veio de lugar, vai no Banco do Brasil, tira mais um pouco de dinheiro, compra um trator, compra uma plantadeira, a Emater que dá assistência, ele planta milho nessa várzea, depois de corrigir o solo, fazer a adubação correta, usar a semente adequada, e aí ele foi campeão na região de produção de milho. Brasil, 2.800 de milho por hectare. Estados Unidos, 7 mil. O Nelinho tirou 9 mil quilos. Aí eu tive certeza, eu tenho que cortar para trás. Eu não vou embora. Isso aqui é abençoado. Bom, moral da história, formei em 87, voltei para São Roque. Quando eu voltei, aconteceu um fato inusitado. Eu voltei,
meu pai cacique do PFL, e eu, lá era assim, aqui é PFL, aqui PMDB, e não misturava não. Mas como eu era o único agrônomo da cidade, o quarto filho de São Roque, um curso superior não voltar para trás, eu atendia os produtores do PMDB e atendia os produtores do PFL. Então eu navegava no meio das duas correntes, e aí o meu pai, conversando com o ex-prefeito cacique do PFL, resolve me candidatar a prefeito de São Roque. E vai eu ser prefeito de São Roque. Combinado com o PFL, PMDB. Não tem dois candidatos, só um, eu. Aí vai nós para a convenção. E político vocês conhecem, né, prefeito? Combina uma coisa, chega na hora, muda tudo. E aí o cacique do PFL falou: não aceito não, eu também quero ser candidato, eu exijo, nós temos que fazer uma disputa. Aí juntou todo mundo lá, então vamos votar. Essa nova votação, ganhei a convenção por um voto. Mas aí, o meu pai, mais o honesto ex-prefeito, cacique do PFL, o mais rico da cidade, resolveu: não, nós não vamos desperdiçar seu menino aqui com esse trem não. É sério, pouca vergonha danada, do Itamar, né? Deixa ele ser prefeito. E aí tinha um deputado, e eu falei, né, gente? Não é que eu falo muito não, mas eu falei. O deputado que gostou da prosa me convidou para trabalhar com ele em Belo Horizonte. E aí o meu pai ficou cheio: meu menino não é prefeito não, mas agora vai ser deputado. Está lá em Belo Horizonte, lá na Assembleia Legislativa. Aí estou lá em Belo Horizonte. Resumindo a história, o que eu vi lá na Assembleia Legislativa? Tudo aquilo que a Lava Jato mostrou para nós. E eu pensei: o que eu estou fazendo num lugar desse, meu Deus do céu? Mas eu pensei, e meu pai arrastando uma mala desgraçada, que eu ia ser político, deputado. Nada contra, mas não era aquilo que eu queria. Aí o fato é que, final de 88, juntei um dinheirinho, e aí eu pensei: eu vou voltar para São Roque. Eu já tenho meu negócio, eu tenho produtor de café, eu monto uma loja agropecuária. Gente, eu inventei a loja online, porque eu ia na propriedade de café, fazia o receituário, o fazendeiro falava: você me dá um cheque em branco, eu vou lá no sul de Minas, na Cochupé, comprar os produtos, trazer e te vender com seu cheque. Tá? E aí eu falei: eu monto meu negócio. E assim eu decidi, mas eu falei: eu tenho que contar pro velho. Resolvi sair de Belo Horizonte, cheguei em casa, contei para ele, ele falou: eu te deserto se você fizer isso. Falei: pode desertar, sabia que a minha mãe não ia deixar, né? Então, aí voltei para trás, montei minha loja agropecuária e fazendo aquilo que eu queria fazer, meu pai veio pesado comigo, e comecei a vender lá na loja, vender demais, meu dinheiro não deu, eu precisava de capital de giro. E aí o que eu fiz? Fui na Minas Caixa e pedi o gerente dinheiro emprestado para me capitalizar minha loja, crescer. Não, nós não empresta. Então o que vocês fazem? Uai, nós captamos poupança aqui em São Roque. Mas gente, vocês têm que emprestar dinheiro para nós trabalhar. Não, nós não emprestamos não. Mas por que vocês me emprestam? Não, João, você tem que entender que o objetivo da Minas Caixa é captar a poupança do povo de Minas Gerais, mandar para Belo Horizonte, para o governador fazer hospital, escola, estrada, não sei o que mais. Eu perguntei: mas aonde que ele está fazendo? Mas não tinha nada, né? Bom, mas o fato é que eu, micro empresário do setor comercial, não tinha dinheiro para poder crescer, né? Aí, bom, o idiota vai para a mão dos agiotas. A sorte que eu era filho do meu pai, o agiota fez o meu rate, avaliou o meu rate, o risco, e me emprestou dinheiro, capitalizei minha loja e estava feliz. Já em 90, minha esposa, que também saiu de São Roque aos 3 meses de idade, foi para Araxá, cidade mais rica, das mais ricas e mais bonitas de Minas Gerais, que está do Brasil. E eu encontrei com ela na igreja lá em São Roque de Minas, no casamento do atual prefeito, que é primo dela. Olhei para ela, ela olhou para mim, cupido, ela flechou, ela chorou comigo. Eu falei: quer sair do paraíso e vir para o inferno? Casa comigo, vem de São Roque. Ela topou. 90 nós casou e eu estava feliz da vida, pensando em ter meus filhos, em fazer São Roque crescer.
ser agrônomo, continuar a ser comerciante, movimentando a Minas Caixa, até que em fevereiro de 91 o Banco Central liquidou a Minas Caixa. Liquidou por quê, gente? Porque fizeram lambança, emprestou dinheiro no povo mineiro, deu conta de pôr para trás, teve que então liquidar. E aí eu agradeço vocês de Birigui, que na época que socializou também as dívidas do Estado lá de Minas Gerais, porque o Tesouro que bancou tudo, e é assim que o Brasil vive. Bom, mais moral da história, se São Roque já era uma merda, ficou uma merda ao cubo agora, acabou de vez. Por quê? Porque vocês imaginam, da sede da zona urbana até no canto mais equidistante, 120 quilômetros. O coitado velhinho sai lá de carro de boi, de cavalo, a pé, pegando a carona, chega no São Roque para receber, não tem onde receber mais. O que o velhinho faz? Vai, contrata um táxi, um auspiciado, junta 3, 4 velhinhos, vai receber em Piuí, cidade mais próxima, 60 quilômetros, estrada de terra. Os funcionários têm onde receber? Não. E aí, bom, onde é que paga os funcionários? Paga os funcionários lá em Piuí. Vem um outro de Piuí, põe 40 funcionários, leva lá em Piuí, recebe. Lá em Piuí eles vão no comércio, compram e cortam para trás, que as mãos cheias de sacola. Uma semana para pagar os funcionários. O prefeito mandar os funcionários ir para Piuí receber. E o comércio? Bom, eu esqueci de terminar aqui, vou voltar aqui para dizer o seguinte: principais fontes de ativos financeiros que movimentavam na Minas Caixa desse prédio lá da igreja: a pecuária, vendemos a vaca, o queijo, não tinha venda de leite, todo o leite é transformado em queijo canastra, e aí o queijeiro, que é aquele comerciante que compra o queijo na fazenda do meu pai, traz aqui o Birigui, vende aqui, pega o cheque, leva, deposita na Minas Caixa, a Minas Caixa compensa o cheque, 2, 3 dias depois ele vai na Minas Caixa, saca o dinheiro, toda a maioria, 80%, pequenos produtores que não tinham automóvel, então não conseguiam ir na cidade. O queijeiro, a cada 15, 20 ou 30 dias, dependendo do produtor que fornece queijo para ele, faz uma lista de encomenda, ele sai da Minas Caixa, vai no mercado de São Roque, compra, abastece o pequeno produtor, fazendo a economia funcionar, né? E a lei da pecuária, que injeta dinheiro no município, meu pai vende o queijo, pega o dinheiro, paga os funcionários, me mantinha eu e meus irmãos do Bangu estudando, fazendo a economia funcionar. E é assim que a economia funciona, né? Bom, outra segunda fonte de receita financeira que adentrava em São Roque: recursos públicos. Prefeitura, FPM, ICMS, verba de deputado, INSS para 6.100 habitantes, 900 e tantos aposentados, porque os jovens foram embora, sobrou os velhos, funcionários públicos estaduais, principalmente professores, e a meia dúzia de funcionários federais do Parque Nacional da Serra da Canastra. Então esse dinheiro entrava em São Roque, circulava ali, virava poupança interna de São Roque, depósito à vista, depósito a prazo, que o gerente da Minas Caixa pegava e ele julgava para Belo Horizonte e a desgraça é aquela lá, o censo do IBGE. Então é assim que funcionava. Bom, Minas Caixa fechou, desestruturou toda essa economia local, e aí São Roque literalmente morreu de vez. Eu tinha que ir para Piuí, pagar duplicado, pegar um talão de cheque, minha mulher ia comigo. São Roque 5.000 habitantes, Piuí 35 mil habitantes hoje. Devia onde é que a minha mulher queria comprar? Lá em Piuí. Então nós no comércio criamos autofagia, nós comíamos nós mesmos, porque nós comprávamos tudo em Piuí, mas queria vender para o povo de São Roque. Só que o povo de São Roque parou de comprar em São Roque, literalmente, e aí, o que aconteceu? Doença psicossocial, baixo autoestima coletiva. E aí eu vou embora de Birigui, eu também quero ir embora de Birigui. Por quê? Porque Birigui é uma merda, acabou, o que eu estou fazendo aqui? Ah, você vai embora de São Roque? Vou. Vai para onde? Sei lá, para qualquer lugar, mas eu saio desse inferno. Mas você vai vender seus trem para quem? Porque nós mineiros não tem patrimônio, nós tem trem. Vai vender casa, terra, lote para quem? Ninguém comprava. Então nem podia ir embora. Bom, e aí, nós do comércio, quebrando todo mundo, o que nós fizemos? Greve. Aonde? Prefeito?
já. Prefeito, pelo amor de Deus, rumo um banco para nós. Aí o prefeito de São Roque, São João Marcelino, ligou para o deputado dele em Belo Horizonte, contou a situação, e nós éramos todos os comércios de São Roque, estavam lá, uns 10 comerciantes. E aí ligou para o deputado, a situação de vocês é a mesma de Minas Gerais, mas fala do meu povo aí ficar firme que eu vou arrumar um banco. Isso era de manhã. De tarde o prefeito mandou chamar nós foi na prefeitura, não falei que o deputado era bom, rumou lá o tal de superintendente do Banco Brasil, mandou nós ir para Belo Horizonte, quanto mais gente for, melhor para fazer pressão que nós vai ter o Banco do Brasil aqui no São Roque. Gente, aquela luz preta dissipou, a luz entrou e a Rádio Muro FM de São Roque foi acionada. Para quem não sabe o que é Rádio Muro FM, a vizinha contando para fumar de baixo que o Banco do Brasil vai chegar. 2 dias depois vai para Belo Horizonte, aquela cambuia de gente ficou o padre rezando, vereador, prefeito, sindicato, cooperativa pecuária, produtor rural, comerciante, nós foi tudo para Belo Horizonte. Chegou lá, foi recebido no salão acarpetado, umas moças bonitas, servindo cafezinho, e nós sentou, e o superintendente do Banco do Brasil sentou, um calhamaço de papel, e aí começou, e aí como é que está lá no São Roque, Minas? Gente, mas vai ser burro no meio dos infernos. Nós começamos a falar para o superintendente, doutor, socorro, nós ajuda, nós que nós está quebrado, nós não tem dinheiro, São Roque está uma merda. Você vai falar para um banqueiro, pedir uma agência bancária que você está quebrado? E nós foi lá e começamos a falar, e o superintendente, pois realmente eu estive olhando os índices sociais aqui de São Roque. São Roque não tem isso, não tem aquilo, não tem nada. À medida que ele foi, não tinha nada, a carapuça foi vestindo, nós fomos agachando na cadeira de vergonha. Ô doutor, mas e aí, vai dar ou não dá? Infelizmente, São Roque não é uma praça bancária. E aí nós tivemos que voltar para trás, contar para o nosso povo, mas São Roque é a cidade do já teve o Banco Mercantil do Brasil, já teve o Banco Comércio e Indústria de São Paulo, Comic. Gente, nós já teve o Comic, nós já foi rico, já teve o Bradesco, Minas Caixa, quem sabe o Bradesco não volta, vai nós aqui para São Paulo, cidade de Deus, pediu o Bradesco, pelo amor de Deus, salva nós. Resposta do Bradesco, São Roque não é uma praça bancária. E aí, fazer o quê? Né? Foi aí, eu agrônomo, dava assistência para o senhor Getúlio Wolff, é alemão, nós lá é Leite, Rodrigues, Costa, Faria, Souza, Pereira, Silva. O senhor Getúlio é aqui de Limeira, São Paulo. O pai faleceu nos anos 80, ele herdou 12 hectares de terra, queria crescer na vida, mas não tinha dinheiro para comprar muita terra cara em Limeira, deve continuar cara até hoje. O senhor Getúlio encontrou com alguém e falou, vai lá para a Serra da Canaça, lá em Piuí, que café lá está balado e é bom, e terra lá é uma saca de café no arqueiro de terra. O senhor Getúlio vendeu isso aqui, comprou 100 e tantos hectares lá em São Roque, eu dava assistência para ele, e ele já estava lá vendo essa situação nossa. A mãe adoece em Limeira, ele veio aqui em Limeira, na volta, a hora que ele passa de Passos indo para São Roque, ele liga o rádio e ele escuta lá no rádio, segundo ele, Cooperativa Coral de Albinópolis fazendo oferta de adubo de não sei o quê. Em vez de ele seguir para Piuí, ele quebra a direita, entra em Albinópolis procurando a Cooperativa Coral para comprar adubo. E aí ele chega lá na Cooperativa Coral, é aqui a loja na esquina, ele olhou em outra esquina, Coral Crédito. Ele perguntou, o que é isso? Ó, é um banquinho da Cooperativa de Crédito. Adentrou lá dentro, especulou, não, traz o pessoal de São Roque aqui. Aí vai eu, sou o João, o prefeito, e o senhor Getúlio, conhecer essa tarde de Cooperativa de Crédito. Eu tinha visto falar isso lá na faculdade, mas as faculdades nossas, gente, infelizmente, elas não ensinam o que precisa. Elas só ensinam o que nós não precisamos. O que precisa, não precisa. E aí, eu tinha visto isso lá, mas eu não sabia o que era direito, não. Nós até entramos lá dentro, a dona Margarida, diretora, nos atendeu, diretora não, presidente, diretora-presidente, nos atendeu e falou, ó, nós temos cooperativa de leite, está muito boa. Os produtores queriam dinheiro, os bancos não atendiam direito, o juro caro, não sei o quê. A cooperativa emprestou dinheiro, nós montou um banquinho para nós. O que vocês fazem? Faz tudo que o Banco Brasil faz. Uai, então é bom, é. E o lucro é nosso. Aí eu contei para a dona Margarida,
só está entusiasmando que nós dá conta isso, mas os bancos que nós não é quebrado, nós não temos dinheiro, como é que nós vamos montar uma cooperativa de crédito? Ele olhou para mim e falou assim, mas lá no São Roque tem gente? Capital de banco é dinheiro, capital de cooperativa é gente. Se vocês tiverem gente, vocês dão conta. Não, gente, nós temos dinheiro, nós não temos, né? Bom, voltamos para trás entusiasmado, foi conversando, de repente nós três calamos, andamos 10 quilômetros, o prefeito virou assim, o xará, como é que nós vamos contar para o nosso povo, nós vamos montar um banquinho, quem vai acreditar em nós? Aí eu percebi que meu prefeito estava acreditando. Bom, deixa comigo que eu ligo a rádio Muro do São Roque. É só ir para a praça principal, contar para a meia dúzia que fica lá na praça, que eles chegam em casa, conta, a mulher dele conta para a vizinha. No dia seguinte está tudo bom. E aí então nós decidimos, depois do fechamento, fundar a nossa cooperativa de crédito. Gente, eu não vou contar para vocês aqui como é que foi a história, porque senão eu vou ter que ficar aqui 2 horas. Mas só para vocês terem uma ideia, nós fomos uma reunião de 27 pessoas. E tinha o pessoal da cooperativa de crédito lá de Guatama que foi lá nos ajudar. Porque nós de cooperativa, né, nós somos solidários mesmo. E cooperativismo, se não tiver o espírito solidário, esquece. Vocês querem fazer isso aqui de indicação geográfica funcionar? Vocês têm que juntar todo mundo na cidade, dar o mesmo berro, gritar todo mundo com uma voz uníssona, né? E aí o pessoal de Guatama foi lá, já levou a edital de convocação, ata de constituição, aquela coisa toda. Eu estava lá, mas eu era quem? Pinto Novo, terreiro de gado velho, eu piava, meu pai cantava, eu e os amigos dele. E aí o pessoal de Guatama perguntou, e aí prefeito, você vai ser presidente? Eu não, primeira dama, você quer? De jeito nenhum. A reunião acabou porque não tinha gente. E aí o pessoal de Guatama chegou para mim, vai João, nós pelejamos, mas como é que faz? Eu não posso fazer nada. Me desculpa aqui as mulheres, mas a expressão foi do ex-presidente Collor de Mello. O Luzmar gerente virou assim para mim, ô Joãozinho, não tem outro saco roxo aqui nesse São Roque, não? Rapaz do céu, Poupa Gira baixou em mim, eu já cantei de nada. Eu falei assim, tem! Já chamei todo mundo, e aí, o que foi, Joãozinho? Falei, gente, é um absurdo, o pessoal de Guatama está aqui, veio nos ajudar, e tanta gente boa aqui que pode ser presidente, ninguém quer, mas o que você quer? Não, eu tenho uma proposta para fazer, que proposta? Vamos fazer uma eleição, você é candidato? Eu falei, eu não, então não tem eleição, ninguém é candidato. Eu falei, tem quem? Todo mundo aqui é candidato. Mais democrático, nem os gregos. Regra número 1, todo mundo é candidato. Regra número 2, vote em quem acredita que tem a condição de ser o presidente ou pode votar em si próprio. Combinado, combinado, gente. Chamou mineiro com a mineração e com eleição, é tudo que mineiro gosta, né? Está no nosso DNA. Aí pega o papelzinho, a caneta, começa a escrever o nome, põe numa caixinha e começa a apuração. E aí eu não preciso contar para vocês quem é que ganhou a eleição. Eu aqui, dos 27 votantes, fui eleito com 22 votos e não votei em mim, não. Mas então virei presidente da cooperativa. Falei, então eu aceito, mas uma condição: posso montar meu conselho? Pode. Vem cá você, vem cá você, vem cá você. E meu conselho era eu, doutor de universidade, meu vice, 2º grau, e os outros 4 conselheiros de conselho fiscal, todos PhD da escola da vida. O Sozé diz, ó, mal eu desenho meu nome, compadre. Mas você tem leitura, você toca, nós tem dinheiro, nós te escola. Mais ou menos assim, montamos o conselho, passamos o Banco Central e o Banco Central autorizou montar a cooperativa. Segundo problema, não tem funcionário aqui no São Roque que saiba mexer com Minas Caro, um banco. O que nós trazer de fora, nós não tinha dinheiro. O que eu fiz? O mecânico virou gerente, o dono do boteco virou contador, eu virei presidente, a Henrique está lá comigo até hoje, virou tesoureira, trabalhava numa boutique. Uma menina que eu dava aula, porque não tinha professor de matemática e de física, eu tive que chegar e dar aula, escolhi a Ivana para ser atendente, faltava o digitador do computador. Gente, nem computador tinha, dirá quem digitasse o bicho. Aí o senhor Chiquinho Lopes, filho de São Roque,
casou com a dona Vitória, foi para São Paulo, criou os filhos lá, fumou demais, entupiu o coração, o pulmão, o médico mandou ele morrer com um ar mais puro lá em São Roque, ele volta para trás, ficou sabendo e ofereceu o Antônio, filho dele, que era digitador em São Paulo. Fez o seguinte: eu não posso mandar um menino sorvir, porque é o seguinte, nós já combinamos com os funcionários, no primeiro mês não tem salário. Se der certo no segundo, nós pagamos. Se der errado, nós fecha e não paga ninguém. Não, mas vocês dão uma oportunidade, eu assumo a responsabilidade. Manda o menino vir. Aí o menino veio, montei a equipe, nós fomos para a cidade vizinha de Medeiros aprender a trabalhar. E marcamos a inauguração no dia 28 de outubro de 91. E o que era o comentário da cidade? Era um computador Pentium 86 que nós tínhamos comprado. Mas aí as piadinhas de urubu moreno já estavam na boca de todo mundo. Meu computador não conversa, computa. Aí marcamos a inauguração, o prefeito cedeu 24 metros quadrados dentro da prefeitura, um banheirinho lá, nós botou o copo dentro do banheiro em frente ao vaso sanitário, a Iria já sentava no vaso, já aproveitava tudo. O prefeito forneceu água, luz, aluguel, faxineira, cafezinho, um gato do telefone do prefeito, que só tinha 2 telefones na cidade, um público e o do prefeito. Bom, e aí a expectativa era mostrar para o povo de São Roque o computador. Aí nós botou o computador atrás da porta, em cima de uma mesa, ligado com a Cooperativa de Crédito Rural de São Roque de Minas Limitada, Saron Crédito, São Roque de Minas Crédito, fechou a porta, botou o laço, começa a cerimônia, tira o laço, entra no parque, beijo e reza, chama o prefeito para falar, o prefeito não fala, o secretário que fala, e aí esse falatóriozinho aqui, o computador bonito de lá. Naquela época não tinha banco cooperativo, as cooperativas tinham que operar em parceria com o Banco Público, nós fizemos parceria com o Banco do Brasil, e o gerente do Banco do Brasil estava lá, a maior autoridade que nós tínhamos na cidade. Passa a palavra para o gerente do Banco do Brasil, o gerente do Banco do Brasil aqui falando, e eu do lado olhando a falta de educação do meu povo. Veio desolhar para o presidente do Banco do Brasil, ele estava olhando o monitor de computador. Falei, que falta de educação danada, gente, pelo amor de Deus, que vergonha. Mas o gerente falou, pô, bateu um pau no locutor, agora quem vai falar, o mais jovem banqueiro do Brasil, o doutor João Carlos. Eu pensei, se eu ficar aqui, ninguém olha para mim, eu vou te ver com o computador. Computador, convidando todo mundo para poder associar, explicar, e estou falando, o povo, olhei para trás, o computador pegando fogo. A energia de São Roque não era CPFL, não era SESC, não era CEMIG de Minas, era usina própria. E aí nós descobrimos que o computador que não computa, não ia computar mesmo. Bom, vamos acabar com isso para Belo Horizonte, porque segunda-feira, 8 horas da manhã, nós abrimos as portas, e aí chegou o prefeito, já mandou R$1 milhão na conta. Chega a primeira dama, mais dinheirada, 2 milhões. Chegou você, só R$1.000, tá bom. E o povo foi chegando, associando e depositando, e nós lá tentando atender todo mundo. 1h fecha as portas, porque tinha que fechar o malote, contar o dinheiro, botar no malote, correr para Piuí, 1h30, porque às 3 nós tínhamos que estar lá dentro do Banco do Brasil para depositar na conta 19.500, dígito 6, botar o dinheiro na conta corrente, transferir para o overnight, aplicar no overnight para ter um spread. E eu pensei comigo, virei banqueiro, overnight, spread, né? E aí, moral da história, terça-feira de manhã eu vou aqui ir buscar o malote, o Wilson mecânico ficou lá atendendo, mas a equipe, já cheguei depois das 11, quase meio-dia de Piuí, e o povo depositando e o povo movimentando. Mas eu esqueci de contar para vocês que quando nós fomos montar a nossa cooperativa, nós não tínhamos dinheiro. Mas quem é que botou dinheiro na minha mão? Dinheiro que veio da minha mão, resultado do tráfico de queijo da Serra da Canastra. Por que do tráfico? Porque era ilegal produzir queijo de leite cru, manchete, jornal Estado de Minas. Tráfico de queijo da Serra da Canastra. Esqueci de contar esse pedaço. Mas o fato então, que todo aquele dinheiro que estava entrando ali, adivinha a maioria do tráfico de queijo da Serra da Canastra. Que foi o FUD que veio para minha mão para começar a operar, e os primeiros depósitos.
Então a cooperativa nasce com a dívida histórica do queijo da Serra da Canastra, que desde criança eu aprendi queijo de leite cru é ilegal. Vou para a faculdade, o professor me ensina, João, é ilegal porque risca a saúde pública. Mas por que é risca a saúde pública? Porque se a vaca estiver doente, a doença sai no leite, você faz o queijo no leite cru, o queijo fica com a doença, você come e morre. Professor, mas nós nunca morreu, nenhum paulista morre, senão nós já tínhamos cometido o maior genocídio do mundo. Certo? Tadinha da Covid, perdia de 10-0 para nós, não tinha matado vocês tudo aqui em São Paulo, principalmente capital. Mas uma hora mata. E eu, então, pensei, meu pai é um ignorantão, eu, quando agora sou doutor da universidade, quando eu tiver minha fazenda, eu vou pasteurizar o leite, vou fazer um queijo bonito, legal. Então, estou contando para vocês que eu cresci com isso na cabeça. Bom, terça-feira eu chego em São Roque, com o povo depositando, associando, quarta, quinta, sexta, semana seguinte, mês seguinte, e está para 33 anos que nós estamos brincando de ser banqueiro. Tá? Primeiro 2 meses de 91, já sobrou $2.000 de sobra e nós pagamos funcionário. Claro que o gerente ganhava um salário e meio, o contador, o digitador e a tesoureira ganhavam 1,2, a menina atendente ganhava 1 e eu não ganhava nada, tirava dinheiro do meu bolso para poder ajudar a pagar despesa. Bom, moral da história, 92, $22.000 de sobra, 93, $72.000. 94, $150.000, R$150 mil, que é mais velho, lembra de paridade 1 por 1. Bom, a cooperativa então resgata a poupança financeira de São Roque de Minas, que tinha ido embora para as cidades vizinhas, para os bancos vizinhos, com a prestação de serviços bancários, que era o nosso objetivo maior, trouxe de volta o fluxo financeiro para a minha comunidade. O aposentado agora recebe em São Roque, lá na boca do meu caixa, vai na farmácia, compra o farmacêutico para de volta. O FPM chega lá em Piuí, no Banco do Brasil, o prefeito interfonava com o Wilson, meu gerente, você quer que atrase o pagamento do funcionário quantos dias para dar um sardozinho médio? Aí atrasava para dar um sardozinho médio. Ou seja, nós todo mundo dando uma contribuiçãozinha, certo? E a cooperativa então foi crescendo e resgatou a autoestima do meu povo. Como é que eu sei que resgatou? Ô Joãozinho, e o nosso banquinho, tá bom, ó, eu estou com embornado aqui, cheio de dinheiro, que eu vendi um gato, vendi uns trem, uns porcos, umas galinhas, posso depositar aqui? Pode depositar que o João garante. O João garante, né? Dinheiro garantido. Ou seja, o povo animado, gente, o que nós ganhamos de frango, pão de queijo, reza e abraço e doce dos aposentados, vocês têm noção? O que é um velhinho que mora a 100 km de distância da sede do município, depois tem que pagar um táxi para levá-la a Piuí a cada 2 meses, porque um era para pagar a logística? Isso, gente, era São Roque, mas tem N municípios por esse Brasil ainda desse jeito. Bom, moral da história, até 94 nós resgatamos a poupança interna nossa. São Roque, que tinha a monocultura da pecuária e ativos financeiros adquiridos do setor público, veio o plano real, acabou com a inflação, caiu a taxa de juros, estrategicamente nós optamos pegar esse dinheiro que é nosso, nós temos o domínio dele. Eu não tenho que pedir para banqueiro nenhum dinheiro emprestado, porque ele é nosso de São Paulo. E aí, estrategicamente, nós começamos a financiar milho. Por que dar milho? Porque na seca, o fazendeiro dono de vaca, ela já está na UTI toda esquelética para morrer, ele vai lá, compra milho e dá para a vaca. A vaca come o milho, ela não dá nem queijo nem carne, ela só faz xixi e cocô. O dinheiro do milho vira xixi e cocô, mas não deixa ela morrer. Mas aí, para ele comprar o milho, o dinheiro sai da cooperativa, vai para fora, entra o milho, a vaca come e vira xixi e cocô. Então nós vamos ter que parar com essa equação. Nós vamos ter que plantar milho aqui para gerar emprego e renda aqui. São Roque era agricultura de subsistência, importávamos milho. A cooperativa começa a incentivar o plantio de milho. Resumindo a história, nós saímos de uma agricultura de subsistência
subsistência hoje com a agricultura empresarial. Hoje somos grandes exportadores de milho, soja, trigo, manga, abacate, leite, carne e queijo. Toda vez que uma comunidade produz ativo econômico, exporta esse ativo econômico, entra dinheiro. Esse dinheiro circula, gera mais emprego, melhora a qualidade do emprego, aumenta a renda dos pobres, os pobres ficam ricos e a sociedade fica rica. Gente, isso foi descrito por Adam Smith lá no século XVII, no século XVIII. Foi assim que os ingleses ficaram ricos, o povo ficou rico, e nós continuamos pobres até hoje. Certo? Bom, então nós fizemos esse investimento em tecnologia de gado, pecuária, incentivando curso através do Senar de inseminação artificial, porque nós temos 50 mil vacas, nasce no mínimo 40 mil bezerros. Se nasce 40 mil, tem que sair 40 mil. Mas os bezerros nossos eram atleticano, o atleticano vale R$1.000. Se eu compro um boi cruzeirense e compro uma vaca, vai nascer um bezerro cruzeirense que vale 500 conto a mais. 40 mil cabeças, R$500 a mais é 20 milhões na economia. Visão de escala. Então o que nós fizemos? Financiando touro de alta genética, cruzeirense, claro, né? Não é nenhum corintiano. Bom, financiando touro por inseminação artificial, ou seja, a cooperativa de crédito, parceria com outras entidades, levando o que? Conhecimento, tecnologia, informação. Dinheiro em tecnologia e gestão significa sucesso, certo? E aí nós foi crescendo. Bom, aqui esqueci do café. São Roque tinha 300 mil pés de café. Quando eu voltei para ser agrônomo, 91, 300 e poucos mil, peguei o dinheiro do FATES. Toda cooperativa, ela fecha receita, menos despesa, e aquilo nas empresas é lucro, na cooperativa é sobra. No mínimo 5% tem um fundo social chamado FATES, Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. No mínimo 10% é fundo de reserva, 85% pode voltar para o bolso do cooperado ou na cota capital, se assim ele escolher e optar conforme a Assembleia decide. Nós tinha FATES, peguei com o Sonés Gabriel, aquele do senhor cacique do PFL, rico sem filho, me emprestou mais 150 sacas de café e a cooperativa montou um viveiro de café com 700 mil mudas de café. Tinha 300. Nós fizemos, a cooperativa de crédito fez um viveiro de 700 mil mudas. Prefeito, eu te empresto 10 mil mudas, você planta, quando você colher, você devolve 6 sacas. Primeira dama, eu te empresto 5 mil mudas, você devolve 3 sacas de café. Sem juros, sem nada. E nós fomos plantar café. Para que plantar café? Para dar emprego para os pobres, porque os pobres estavam mudando. Se eu dar emprego para eles, eles ficam quietos aqui, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai ficar rico. Eles ficando ricos, eles viram cooperado. E eu vou só crescer. Produzir café, eu exporto o café, entra dinheiro, eu vou gerenciar mais dinheiro na cooperativa, que vai gerar mais sobra, que vai virar mais patrimônio, que eu vou alavancar mais recursos baratos no mercado, que eu vou emprestar para os empreendedores a uma taxa menor, e nós vamos crescer. Gente, isso é simples assim, não tem muita teoria nisso tudo. Moral da história, hoje nós temos 30 milhões de pés de café em São Roque. Só a cafeicultura vai injetar algo em torno de 250 milhões na economia de São Roque, com uma população economicamente ativa de 4.800 habitantes. Certo? Tirou os aposentados mínimos, somos lá 5 mil trabalhadores. Só o café, fora a soja, o trigo, a manga, o abacate, o leite, a carne, tudo isso na economia. Bom, e nós gerenciando isso. Mas aí eu tinha um problema. Só tinha cooperativa de crédito funcionando bem, o caixa da igreja e a prefeitura. E a pequena cooperativa agropecuária era assim. O político que perdia, assumia ela. Um fazia ela crescer, o outro quebrava. Um fazia subir, efeito sanfona. Cooperativa sanfona. Certo? E aí, o que nós fizemos? Nós temos que fortalecer as instituições da cidade. Todas as instituições têm que ser bem geridas para poder cumprir o seu papel e nós transformarmos uma sociedade do primeiro mundo. E aí, o que nós fizemos?
criamos a Associação Comercial de São Roque, levamos para o centro do Sebrae, e o Sebrae foi tecnificar os empresários do comércio de São Roque. Trouxemos o Senar, que foi tecnificar os produtores, certo? O sindicato rural estava falido, nós mudamos os diretores do sindicato, restabeleceu o sindicato, fizemos um pavilhão de leilão, botamos uma balança. Gente, não tinha uma balança para pesar a gado em São Roque. O boiadeiro daqui de Birigui ia comprar meus bezerros lá no São Roque, olhava a minha bezerrada, ó, eu pago 5 arroba, 250, 1.250. Que é isso, prefeito? Meu bezerro pesa 6, 7 arroba. Não, eu pago 5. Não tinha uma balança para acabar com a nossa ingresia, como se diz lá no São Roque. Agora não, passa lá no sindicato e pesa. Gente, 20, 30 mil cabeças perderam uma arroba, quantos milhões a economia do município perde? Por que eu estou falando isso? Porque vocês têm que passar a enxergar Birigui como o caixa de vocês, da empresa de vocês. Reter quanto mais dinheiro aqui, vocês têm cooperativa de crédito. Não se iludam, os bancos que tem aqui mais tira do que põe. Vocês vão ver no final falando aqui. Bom, a cooperativa agropecuária quebrou, nós restabelecemos a cooperativa agropecuária, financiamos o primeiro ciclo graneleiro, para não ter que colher o milho, levar para Piuí, para Bambu e Araxá, pagando o óleo diesel, o frete e depois trazer para trás. Ou seja, nós fomos diminuindo os problemas, os riscos, aonde que havia perda, nós atuamos para minimizar essas perdas e reter aquilo que realmente nós produzimos. Em 97, eu fui estudar o crédito cooperativo, levado pela Organização das Cooperativas de Minas Gerais, 25 dirigentes, escolheram 24 das cooperativas mais ricas. Para não ficar feio, chamou a mais pobre que tinha em Minas, eu. Aí eu fui para Europa, como se diz lá no São Roque, achando que ia levar uma calculadora HP, aprender cálculos matemáticos sofisticados, para poder implantar quando eu voltasse. O que eu vi lá na Europa? Tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, os presidentes das cooperativas, dos bancos cooperativos, contou que a partir de 1860 criou a primeira cooperativa de crédito na Alemanha para fazer o que a minha cooperativa estava fazendo. E aí eu fui em Venendal, na Holanda, 3 mil e poucos habitantes, 2.400 e poucos cooperados. O presidente, um senhor de quase 80 anos, começou a contar. 1898, os empresários, a adesão de Venendal era explorado pelos agiotas, pelos banqueiros. Nós montamos a cooperativa de crédito, a cooperativa cresceu, nós investimos em educação, em treinamento, veio a Primeira Guerra, nós passou a Segunda, e nós cresceu e mostrou lá o resultado do balanço de 96. 2,5 bilhões de dólares de ativo. De quem que é esse dinheiro? 3 mil habitantes. Entendeu como é que você vai acumulando riqueza? Você acumula ela aqui, mas tem alguém tirando. Se você não barrar, você vai ficar pobre. Ah, mas Birigui é capital, agora tem isso aqui, ó, tem indicação geográfica, tem isso. Lembre-se que Detroit era a capital automobilística do mundo inteiro, hoje é das drogas. Então, a gente não pode iludir que o paraíso é eterno, não, porque se a gente não tiver consciência e lutar para manter ele diferente, ele vai se embora, né? E risco existe. Quem estava falando aqui das plataformas de venda, daqui a pouco os chineses, a gente nem sabe o que está sendo negociado lá em Brasília com, como é que chama lá, o Xi Jinping, né? O Trump está dando tiro, certo? Então, não vamos iludir. Bom, lá em Venendal eu vi um provedor de internet. Cheguei no São Roque, quero botar um provedor de internet aqui. Em 2002 nós botou um provedor funcionar. Aí nós ficou chique. Por que nós ficou chique? Porque Piuí é Copacabana, é a nossa cidade vizinha maior. Vocês aqui deve ser Araçatuba. Hã? Araçatuba é bairro de Piuí. É, então, divina pela nosso bairro. Gostei, prefeito. Parabéns. Uma salva de palmas para o prefeito. Piuí é a nossa capital. Não tinha provedor. São Roque, Piuí, Copacabana, São Roque, Morro da Dona Marta, Morro do Alemão, Morro do Carioca no Rio. Certo? E nós tínhamos provedor digitalizando São Roque inteiro. E aí nós ficou chique no pedaço. Bom, mas o que aconteceu quando eu chego em setembro de 97? Eleição
para prefeito em outubro. O prefeito Otacílio, nós votou nele, ele ganhou, tomou posse dia 1º de janeiro de 98. Segunda quinzena, o prefeito que nós votou veio para a Secretaria de Educação e foi curto e grosso para as professoras. Quem vestiu minha camisa votou em mim, fica. Quem não votou está na rua. E aí foi uma briga desgraçada da cidade. Uma confusão danada. O senhor Nilson de Faria, queijeiro, comerciante de queijo rico, filho de fazendeiro rico, meu compadre chegou para mim e falou: viu, compadre, falei que aquele prefeito é uma bosta, uma merda, acabou com a escola. Sabe o que eu vou fazer? Pegar minha mulher com minhas meninas e vou levar para estudar no Piuí. A hora que ele falou isso, eu falei: de jeitinho, você não pode. Ele falou: nossa, mulher minha. E eu falei: tudo bem, mas se você mandar a sua, eu tenho que mandar a minha com meus meninos. Quem estava repetindo? A minha história. Esses meninos vão morar em Piuí, Bambu e Araxá, não vai querer guardar para trás. A minha cooperativa tem futuro sem gente? Não tem. O que nós fizemos? Pegamos o dinheiro do FATS e montamos a Cooperativa Educacional de São Roque de Minas, fundada em 99, que é a entidade mantenedora da escola, que é o Instituto Elos de Educação. Elos é um acróstico: ética, liberdade, liderança, organização e solidariedade. São princípios do cooperativismo. Resumindo essa escola está lá até hoje. Ela nasceu com o objetivo de dar ensino pedagógico de qualidade. Hoje nós temos a rede Bernoulli, que é tida aí a melhor rede de ensino pedagógico do país. Eu digo os ricos, os filhos ricos de Belo Horizonte estudam no Bernoulli, mas os filhos pobres do São Roque também estudam. E aí, hoje, nós temos aí 90 e tantos por cento de aprovação em vestibular direto. O ano atrasado, agora já está em 24, um aluno nosso sai de São Roque e passa para medicina direto na USP, em São Paulo. Meu filho é caçula, 29 anos, terminando mestrado, R5, cirurgião de videolaparoscopia aqui na USP de Ribeirão Preto. 20% dos alunos nossos são médicos ou estudantes de medicina. Esse garoto, levanta aí, Gabriel. Esse garoto aqui começou com 3 anos na nossa escola. Hoje ele está fazendo economia, estudou na cooperativa educacional, está fazendo economia, está na área estratégica da cooperativa. Tá? Então, além do ensino pedagógico de qualidade, nós ensinamos filosofia cooperativista para os nossos filhos. O que traz a filosofia cooperativista? Valores, princípios judaico-cristão. Certo? A filosofia cooperativista é a junção de 3 culturas: a judaico-cristã, a ética grega e o senso de justiça romano. Então essas 3 culturas foi batida no liquidificador e resultou os valores e princípios cooperativistas. Então, de 3 anos ao 3º ano do ensino médio, todos os alunos nossos, de acordo com a sua idade pedagógica, foi produzido um material pedagógico que eles estudam filosofia cooperativista. Depois, nós, em parceria com o SEBRAE, introduzimos educação empreendedora. Damos valores e ensinamos visão. Eles entenderem qual o seu perfil, que é o que eu quero ser. Qualquer profissão que eu queira ser, eu posso ser melhor do que os outros. Se eu tiver estratégia, se eu tiver meta, se eu tiver sonho para realizar, eu tenho que ter visão. Então, de 3 anos ao 3º ano do ensino médio, além do cooperativismo, educação empreendedora, e os meninos criam empresas, que são empresas cooperativas mirins. Né, Gabriel? Gabriel foi das cooperativas. Eles constituem cooperativa, tem estatuto, tem ata, tem eleição, eles exercem uma atividade econômica, ganham, né, geram sobra, pega a sobra financeira, deposita na cooperativa, acumula. Quando eles formam, eles não pedem dinheiro dos pais para sua formatura. Nós não damos o peixe, nós damos a vara para ensinar a pescar. E aí esses meninos começaram a questionar mercado financeiro e inflação, e aí nós, em parceria com o Banco Central, nós acrescentamos educação financeira. Então, hoje, todos os alunos da cooperativa educacional recebem educação cooperativista, que é valor, educação empreendedora, que é visão, e educação financeira, que é gestão financeira. Tá? Forma esses alunos. Essa cooperativa, além dessa tríade,
da transversalidade, do material do Bernoulli, dá todos os cursos de informática, robótica e programação. Meus meninos São Roque montam um robô. Teve alguém que teve na fazenda, aquele senhor ali, teve lá em São Roque, viu o Luiz Augusto, 15 anos, na fazenda, tomando conta dos cafés dos pais, e ele monta robô, os colegas, os robôs andam, movimentam, tudo programado. 15 anos. E foi introduzido o ano passado, a pandemia foi ano passado, né, em 2022, que voltou às aulas, não é isso? Começou a matéria de agroeconomia. Todos os alunos nossos de 3 anos ao 3º ano também estudam agroeconomia. O que é prevento estudar agroeconomia ou economia de Birigui? É mostrar o potencial que vocês têm, aonde que esses jovens podem empreender, podem crescer, para gerar ativos financeiros, gerar emprego, vocês continuar crescendo. Nós não estudamos o que nós temos de cultura local. Nós achamos que o que os outros têm, olho gordo nosso. Em vez de você olhar para o seu umbigo, você está olhando o umbigo do outro. A agroeconomia, os meninos de 3 anos já começam a estudar. Esse modelo de educação deu tão certo, mas para sustentar tudo isso, a minha cooperativa de crédito, ela aporta essa quantidade de recursos. 22.770.000, 23.2.860.000, porque houve vários investimentos. Ou seja, a cooperativa de crédito gera resultado, gera lucro, gera sobra, parte vai para manter esse projeto na cooperativa educacional. Ou seja, você está entendendo que nós estamos ganhando autonomia para decidir o nosso futuro? É isso que nós temos que buscar, autonomia para decidir que futuro que nós queremos, que Birigui que nós queremos construir, que São Roque de Minas nós queremos. Então, aí repassos financeiros para dar essa qualidade de ensino. Bom, aí veio o prefeito Rondão em 2013, perguntou às filhas dele, do prefeito não estudou na escola pública, estudou na escola privada, cooperativada, formado na UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Joãozinho, nós vamos levar isso para a educação empreendedora e financeira para as escolas, pelo menos o menino pobre vai ter uma visão melhor. E nós implantamos em São Roque, em todas as escolas municipais, estaduais, rurais e urbanas, e a cooperativa de crédito, junto com o SEBRAE, com o Banco Central e com o Senac e com a OCEI, treinou todos os professores de São Roque. Aí o município de Vargem Bonita, que nós já tínhamos aberto uma agência, pediu. O outro pediu, e hoje nós estamos em 16 municípios até o ano passado. Esse ano já aumentou mais 2 municípios. Então nós já estamos com 18 municípios, 19 que nós estamos presentes, tá? Levando educação cooperativista, empreendedora e financeira em parceria com a prefeitura local. Poços de Caldas, 180 mil habitantes, virou referência. Passos, o prefeito ganhou o prêmio empreendedor do SEBRAE em função desse programa. E hoje nós já estamos com 115 escolas parceiras, mais de 38 mil alunos beneficiados. Treinamento, e nesse programa, ano passado, foi investido R$2,5 milhões. O que você quer com isso? Vocês podem me perguntar. Bom, o meu sonho hoje, dos 130 funcionários, colaboradores que a cooperativa de crédito São Roque tem na cidade de São Roque, 42 são ex-alunos desse projeto. Daqui 2, 3 gerações, talvez beirando a 100% dos nossos cooperados, colaboradores e gestores sair desse modelo de educação que nós estamos levando os nossos filhos. Nós estamos levando um modelo de educação de criticidade, de pensamento, não o modelo Paulo Freireano que já bota professor, opressor, aluno oprimido. Como é que você vai desenvolver se você já parte que você está sendo oprimido? Seu professor é opressor. Aqui não, nós mudamos, respeito a opinião de cada um, mas é assim que nós enxergamos. Então esse programa está implantado, né, virou referência. A cooperativa educacional nossa, o fato que nos orgulha muito, o ano passado o presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, que é a OCEI, que vocês aqui, a OCESP, foi em São Roque conhecer a nossa cooperativa educacional, conversou com a molecada, chorou, o senhor ficou emocionado e falou assim: vou levar essas professoras suas para Arros, na Dinamarca, para elas conhecerem a maior escola de inovação, empreendedorismo e criatividade do mundo.
5 professores nossos foram para Aarhus, na Dinamarca. Ficaram uma semana. Lá eles começam a ensinar liderança, valores, que nós estamos ensinando com 3 anos, a partir de 16 anos. A hora que as professoras contou que lá em São Roque começa com 3 anos, eles pediram autorização e estava programado agora para abril, eles reprogramaram para agosto. Eles estão vindo lá da Dinamarca, lá em São Roque de Minas, para aprender o que nós estamos fazendo, talvez para levar para lá. Então, gente, isso para nós nos orgulha muito que nós estamos aí, de certa forma, no caminho certo. Bom, mas aí, vamos mudar agora um pouco de assunto. Vamos falar da sombra à luz. Eu nasci aprendendo a fazer queijo. Minha genética é composta de queijo. Quem pagou meus estudos foi o queijo, mas o queijo era ilegal. Queijo da Serra da Canastra. Quem botou dinheiro, o dinheiro que veio na minha mão para constituir a cooperativa era do tráfico de queijo. Quem botou dinheiro em depósito à vista era do tráfico de queijo. E lá na Europa, em 97, nós visitando vários países e várias cooperativas. Chegamos em Paris na sexta-feira à noite, sábado e domingo tour, Montmartre, Notre Dame, Torre Eiffel, Rio Sena, né? Louvre. Aí o rapaz, o presidente da cooperativa de Poços de Caldas, que conhecia lá, falou assim para as mulheres que estavam: vocês querem conhecer a Galeria Lafayette? O que é isso? É a loja mais chique. A senhora conhece, né? É a loja das boutiques. Então vamos lá ver o que rico veste, o que rico bebe, o que rico come. Supermercado Bom Marché, fora as partes de joia, roupa, Prada, Louis Vuitton, essas marcas aí que eu nem sei o nome, né? Eu estou acostumado com a LPzinha do Brasil, né? Mas aí o fato é que nós adentramos no supermercado Bom Marché, olha lá que as garrafas lá de 26, 7, 10 mil euros, eu vou falar eu hoje, mas na época era franco, né? E o uísque escocês, 50 mil, 60 mil euros. A gente até ficava assim, com esse barraco, né, que paga se quebra uma garrafa daquela. Aí eu estou andando e eu vi uma placa escrito fromagerie, queijaria. Eu pensei, opa, sei que os queijos franceses é famoso, até entrei lá nas gôndolas de queijo, olhando lá que as gôndolas de queijo, 2x2, tudo de vidro e uma entradinha assim, aquele cara vestido com esse negócio brancão, um bonézão brancão, com a roupa branca. E eu olhava aqueles queijos, queijo preto, queijo branco, queijo azul, queijo vermelho, queijo com capim, queijo com piolho, queijo com maca, queijo de égua, queijo de vaca, queijo de asinino, queijo de ovelha, queijo de camela. Olhava o preço em franco, traduzia para real, pensei, rico além de ser porco é besta, come essas porcarias e paga caro. E eu estou olhando aquilo até que eu olhei escrito numa placa: fromage et lait. Como eu havia estudado francês no ginásio, eu traduzi queijo de leite cru. Está errado. Queijo de leite cru num lugar chique desse aqui está errado. O meu professor me ensinou que o chique é queijo de leite pasteurizado. Chamei a brasileira, que era nossa intérprete, não fui atrevido com o meu francês de perguntar aos vendedores. Ela chegou, o que foi? Eu falei, isso aqui é queijo de leite cru? Ela falou, é. Mas seu francês está bom. Eu falei assim, mas como é que aqui pode, lá no Brasil não pode? Ela falou, não sei, pergunta esses vendedores. João, eles não são vendedores. Eles são o quê? Eles são doutores em queijo, eles têm mestrado, pós-graduação, doutorado de quê? Cada queijo desse aqui tem 1000 anos, 500 anos, 2000 anos, sei quantos anos, é tradicional em tal região, é de indicação geográfica, é não sei o quê. E foi explicando, eu falei, não sei, pergunta para eles. Aí ela perguntou em francês, eles responderam em francês, automaticamente ela traduziu para mim e a resposta deles foi: e o Brasil tem queijo? Aí eu falei, gente, mas não tem mais. Não entendi. E eu fiquei andando com ela o resto da tarde, eu questionando, mas por que aqui pode e lá não pode? Ela falou, então a resposta para te dar. Que resposta, Lília? Ela falou assim, sabe por quê que aqui pode? É porque as bactérias da Europa, elas são de primeiro mundo, elas é estudada, ela deixou de ser patogênica e virou benéfica. No Brasil é burro, ignorante, continua patogênico. Eu gastei 5 anos para entender que a bactéria burra era humana. Bom, o fato é que
voltei para Canastra e aí juntei com o Alisson Paulinelli. Alguém conhece Alisson Paulinelli aqui? Só vocês que conhecem Alisson Paulinelli. Gente, esse homem foi aí pouco, tá vendo? Nós não conhecemos quem que presta. Todo mundo conhece. Ah, não vou falar, não. O Alisson Paulinelli é de Bambuí, era primeiro da minha madrinha Angelina Paulinelli, era amigo do meu pai, formou em Lavras, virou professor, virou reitor, virou secretário de Agricultura de Minas, virou ministro do governo Geisel, volta a ser secretário de Agricultura do governo Azeredo nos anos final de 90 para 2000, e eu procurei ele e ele criou um programa para qualificar os queijos artesanais de Minas, que eu não vou contar toda a história, mas só um spoilerzinho. E aí o Alisson cria o programa, me nomeia coordenador do programa de queijo da Serra da Canastra. E eu, por quê? Por que na Europa pode e no Brasil não pode? Vocês vão aqui em São Paulo, Casa Santa Luzia, tem a Santa Luzia, tem a Santa Marta, Santa Maria ou Santa Marta, vocês vão ver queijo importado de leite cru. Toda a vida pode. Por que importar queijo de leite cru da Europa e vender aqui com os ricos? Pode. E por que nós, fazendeiros pobres aqui no Brasil, não possa fazer e vender para os ricos de Birigui e vocês transferir dinheiro para Canastra? Porque é assim que funciona. Então nós começamos um trabalho, o Alisson trouxe os franceses para Canastra, os franceses ficou conosco de 2002 até 2010, vinha 2 vezes por ano, tirava um dia e meio-dia, me dava aula de geografia, história, filosofia, geopolítica, química, bioquímica. E ele falava assim, mas o que é que vocês estudou na faculdade? Isso aqui é básico. Não, mas não estudou. Mas então o que vocês estudam não serve para nada. Então eu aprendi com ele estudar aquilo que realmente faz a diferença na nossa comunidade. E esse francês, então, Marcial Marguet, presidente da Associação do Conde, ficou então 8 anos, vindo 2 vezes por ano a Canastra, me ensinou tudo. E aí ele me ensinou 4 conceitos básicos de produção de queijo de altíssima qualidade. Bom, quando ele chegou na Canastra, ele provou o nosso queijo e já disse, vocês têm um dos melhores queijos do mundo. Deus deu uma riqueza incalculável para vocês de terroir. Terroir? O que é isso? Indicação geográfica, TO, denominação de origem, sei lá o que é isso. E aí foi ensinando tudo isso para nós. Esses 4 conceitos são água potável na queijaria, animais livres de zoonoses, boas práticas de ordenha, fabricação e rastreabilidade. Mas você está falando que a doença não sai do queijo no mar? Realmente, para 99% das doenças da vaca não sai no leite. Quando sai, Deus é tão perfeito que criou o sistema imunológico do queijo de leite cru. E aqui tem veterinário no mapa. Você daqui a pouco ele me contradiz aqui, né, Guilherme? Mas nós aprendemos os franceses. Ou seja, a bactéria, ela não é aquela maioria, não é que vai matar ou vai dar doença, vai causar sabor ruim no queijo. Sabor ruim você vai vender barato você perde dinheiro. Então ensinou tudo isso para nós, já em final de 2012, depois de muita briga em Minas Gerais, nós aprovamos a Lei 1485 na Assembleia Legislativa e nós, produtor, foi lá na Assembleia defender o queijo do lado. Universidade, doutores da pesquisa, associação de donas de casa, a imprensa, todo mundo metendo o pau em nós. E eu fiz uma única pergunta para os deputados, para todo mundo. Por que importar queijo de leite cru da Europa e vender no Brasil pode? E por que eu produzi na Canastra e vender no Brasil inteiro não pode? Ninguém deu resposta, o deputado levantou, bateu o par, e foi aprovada a lei, o governador Itamar meteu o chamegão e liberta as quais será dano, liberdade que ainda tardia. E aí nós conseguimos a liberdade do queijo em Minas Gerais a partir de 2002, começamos a organizar a cadeia com assistência da Emater. O Sebrae não quis entrar porque era ilegal, porque o queijo ainda era ilegal no entendimento jurídico do Sebrae, a Emater organizando, e aí ficou bonito. Eu faço queijo e o mineiro como me faz bem. Eu
traga o queijo para Birigui, atravessa a fronteira de Minas para São Paulo, a bactéria que era benéfica em Minas vira patogênica. Gente, mas vamos ser burro no meio disso. Isso é lei. Isso é a nossa lei. E aí a gente continuou lutando, organizando isso. Os franceses nos ensinou a criar uma associação. E nós criamos a Procan, Associação Produtor de Queijo Canastra. E aí essa associação resultou em tombamento do modo artesanal do queijo da canastra no Ministério da Cultura. Os franceses vieram com os especialistas lá, a doutora Ló fez um estudo do terroir da canastra, a Emater levou para o INPI, o INPI em 2012 solta o registro de indicação geográfica. E aí a canastra foi evoluindo, mas aí eu vou parar aqui, abrir um parênteses aqui e vou contar rapidinho para vocês a história do queijo no mundo, tá? Porque a coisa mais importante que eu aprendi com o francês foi que nós não vendemos queijo. Vocês não devam vender sapato. Vocês têm que vender uma história. Vocês têm que vender valor. Sapato chinês faz, indiano faz, mas uma cultura de valores e de princípio de identidade é só de vocês. Por isso, então, rapidinho para voltar aqui. O francês, opa, está desligado. Alô? O francês foi na aula de história e ele foi me contar a história do queijo. Eu vou resumir rápido, porque senão eu vou ficar aqui a tarde inteira, vocês cansam de tanta falação. Mas o fato é que o homem neolítico, por volta de 8 a 10 mil anos atrás, vivia numa insegurança desgraçada. Não tinha casa, não tinha comida, comida é safra, entre safra não tinha. Ou seja, e ele aprendeu então primeiro a plantar semente, a caçar, plantar semente, a criar os animais mamíferos. O animal mamífero já diminuía a ida à caça, ele gastava menos energia porque ele podia ter a caça em casa, que era a vaca, a ovelha, a cabra, e ele então aprendeu a tomar leite. E aí veio os veganos dizer que leite faz mal, né? Desde 1000 anos atrás nós estamos tomando leite e comendo carne. Bom, mas aí o fato é que esse homem neolítico aprendeu a tomar leite, e ele então tomava um litro de leite, ia para a caça, trabalhava, fazia alguma coisa, e ele se sentia sustentável. Mas quando não tinha leite, ele não tinha comida na despensa, tranquilo. E ele então aprendeu a pegar o estômago da ovelha e fazer uma garrafinha PET que chama odre, o estômago da ovelha, certo? Para transportar água. Se vocês verem aqueles filmes árabes que tem os camelos, eles pegam aquela bolsa e tomam, aquela bolsa é feita de estômago. Então ele transportava água. Segundo a lenda árabe mais aceita no mundo, ao invés de botar água, alguém botou leite. O leite talhava depois de tantas horas, certo? Ele via, ele percebeu que o leite demorava horas para talhar, ou talvez um dia por outro, no inverno principalmente. E aí ele botou o leite, andou um bocado, certo, 1 a 2 horas, a hora que ele foi tomar o leite, não tinha leite, tinha uma talhada. E porque ele cheirou, botou na boca aquele docinho gostoso, ele não entendeu por que aquilo estava doce e gostoso, mas para quem quiser um pouco de informação, aqui na parede, em todos os nossos estômagos, animais mamíferos, tem enzimas que quebram a caseína, que é a principal proteína do leite, que não é absorvida pelas células estomacais nossas. Então Deus já botou as enzimas no nosso estômago, proteínas enzimáticas que quebram a caseína, que vira aminoácido, que é absorvido, que vai para a corrente sanguínea e mantém a gente funcionando, tá? Então, com certeza, nesse odre, que chama odre, essa bolsa aí, garrafinha PET, ainda tinha resquícios de enzimas, né, que quebrou a caseína, talhou, e ele estraculejou aquilo, a massa desceu, o soro subiu, ele tirou a massa, fez uma bolinha, botou ali. No estalar de dedo, que deve ter demorado alguns séculos ou 1000 anos, ele descobriu fazer o queijo. E aí ele botou o queijo e o queijo maturou. Então o processo de maturação pode guardar o queijo anos a fio. Então imagine, ele produz um período que tem leite,
guarda para consumir no período que não tem comida ou que não tem leite. E ele observou que bastava ele comer um pedaço de queijo por dia, que ele ficava o dia inteiro sem comer. E o queijo então passa a ser um produto novo, de alto valor agregado, e a maior prova disso está aqui, um queijo mumificado do século 13 a.C., cerca de 3.300 anos, né? Mumificado, encontrado no estado só na tumba egípcia, construída no século 3. A tumba fez com que o queijo tenha cerca de 3.300 anos. Então aquilo é um pedaço de queijo. Por quê? Quando os faraós morriam, botava lá um monte de comida em volta do faraó, porque ele ia acordar no outro plano e ele já chegava lá com comida. Não é assim que nós estudamos? Então o queijo pertencia a isso. Isso aqui é uma múmia chinesa de Tancaclar, com 1900 a 1400 anos antes de Cristo. Então, ou seja, na China fazia queijo, na Europa fazia queijo, no Mediterrâneo fazia queijo, para provar que o queijo era uma comida nova. Todas as grandes civilizações cresceram tendo queijo como produto de segurança alimentar, de alto valor agregado nutritivo. O prefeito toma 1 litro de leite, o estômago dele, o corpo dele absorve 95% do sólido do leite, que o resto é água. Se ele come um pedaço de queijo, 99% que você consumiu de queijo maturado é absorvido do seu organismo. Então isso prova, né, a ciência da nutrição prova isso hoje. Então isso foi feito, eles foram vendo isso crescer. O imperador romano protegia os produtores de guerra, os soldados romanos, como produtores. Ele protegia os produtores de queijo como produtores de água de guerra no Império Romano. Por quê? Porque a ração que ia na mochila do soldado romano era queijo. Queijo, castanha, carne, charcutaria, era a comida de soldado, e era comida que era passível de ser transportada meses para poder. Imagina o Império Romano, a distância que era, e de cavalo, de carro, de boi, levando comida, fazendo aquilo tudo, né? As grandes navegações que começou com os sumérios só foi possível porque os marujos comiam queijo para não dar doença do ascorbuto, que é aqueles marujos que caem os dentes, fica doido, o capitão manda jogar no mar para os tubarão comer. Aquilo é falta de vitamina, todas as vitaminas para evitar aquela doença tem no queijo. Então o queijo possibilitou as grandes navegações, todas as grandes civilizações. 1500 o Brasil é descoberto, 1532 Martim Afonso chega em São Vicente, São Paulo, trazendo alguns animais, mas foi só em 1581 que o rei português autorizou os padres jesuítas a fazer a primeira produção de queijo de leite cru no mosteiro de São Salvador, na Bahia. 1585, padre José de Anchieta, no mosteiro de São Bento, São Paulo, a fazer a segunda produção de queijo. E aí o queijo então chega no Brasil, de Salvador ele espalha para o Nordeste, de São Paulo, Bandeirantes, Boba Gato, Fernão Dias, vai atrás de outros, descobre o ouro lá nas Minas Gerais. Então eles criam uma estratégia de domínio, para aproveitar essa riqueza e dominar e proteger. A cada 5, 6 léguas montam uma fazenda, e essa fazenda tem que dar porra, ela tem que ser hotel, ela tem que ser indústria, ela tem que plantar de tudo, de um a tudo, para que pudesse as pessoas passar ali, comprar comida, os tropeiros viajantes. Então o Marquês de Pombal quebrou o monopólio dos jesuítas e autorizou a criar as fazendas nas Minas Gerais. E aí nós mineiros já nasceu com o DNA do queijo. E aí isso chega no campo das vertentes, onde encontra os campos nas partes mais altas, as matas nas partes ciliares dos córregos. Então você chega, tira a mata, derruba, planta mandioca, arroz, trigo, milho, e aí 2, 3 anos depois da terra cansa, você põe por aqui, você põe capim gordura que vem da África, e aí você queima o campo, a metade você queima esse ano, a outra metade você queima no outro ano. Aí as vacas tem capim aqui esse ano, tem capim no ano de cá, e no meio do ano na seca elas comem gordura como feno. Então foi toda uma tecnologia que possibilitou essa produção e se espalhou para Minas Gerais. E para vocês terem uma ideia, eu dou um queijo para quem me responder a pergunta. Tem uns aqui que já foi lá comigo, não é para responder não.
Quantas gramas de ouro necessitava-se para comprar 1 quilo de queijo no século XVII? 1 grama de ouro deve estar valendo hoje 300, 400 reais. Quantas gramas ou quantas microgramas? Bom, venceu o prato, ninguém respondeu, ganhei meu queijo. 12 a 14 gramas de ouro. Ou seja, o queijo valia 4, 5 mil reais. Quem podia comer esse queijo? O rico. Quem era o rico? Primeiro o rico, claro de rico, o Estado e a religião. A religião tem o poder do dízimo, o Estado da tributação. Então, quem tinha o dinheiro compra do pequeno produtor, que produz, trata da sua família, o que sobra ele vende. Ele vende, quem compra o Estado e a igreja paga em ouro, ele acumula o ouro, com o ouro ele compra mais terra, compra mais gado, paga mais empregado, ele cresce. E nós terminamos esse modelo com o sistema feudal, até que veio o sistema mercantilista, capitalista, a partir do século XVI. Então a gente conta a história, prefeito, para os nossos filhos, contando a história dos nossos produtos, para dar um sentimento de pertencimento a essa história. Foi isso que nós aprendemos na canastra com os franceses. Bom, e aí o queijo então chega na região da canastra por volta de 1820. Meu tetravô foi o primeiro produtor de queijo da região da canastra na face norte, certo? E aí desde então a cultura do nosso queijo está lá, e eu aprendi aos 3, 4 anos pegar uma lata de massa de tomate ete de elefante que a minha mãe comprava, fazia uma forminha, fazia um queijinho, vendia para o queijeiro, me pagava um moedinho, eu já achava que eu estava rico, que eu ia ficar rico, empreendedor com aquilo, né? Mas tinha o dissabor de saber que aquele queijo que eu fazia era ilegal. E aí então o mundo inteiro viveu fazendo queijo de leite cru até 1860, o único modelo de produção de queijo chamado agroartesanal. O produtor cria a vaca, faz o queijo, come, o que sobra vende, ganha dinheiro, fica rico e ativa a economia. Esse era o modelo. A Europa estava passando pela Revolução Industrial, fazendo tudo em alta escala. Produzir em alta escala então vocês imaginam que o queijo era um produto só passivo de estar na mesa do rico. Pobre não comia queijo a não ser o produtor, certo? Ouro, essas riquezas, era só para os ricos, comidas chiques era só para os ricos, e os pobres não comiam. Aí o europeu tentou produzir o queijo em escala. A única alternativa que sobrou para ele naquela época era, em vez dessa galera toda aqui fazer queijo, vocês vendem o leite de vocês, eu vou trazer o leite de vocês, vou botar um tambor grandão, vou botar um palho e fazer escala. Fazer escala é a maior quantidade possível, no menor tempo possível, com o menor gasto de energia. Esse é o princípio da produção em escala. Só que aí o seu leite é um da primeira dama, é outro, o seu é outro, junta aquilo tudo, põe um palho e aquilo fica. Ou seja, não foi possível fazer queijo em escala. Até que apareceu um cara chamado Louis Pasteur. Esse Louis Pasteur criou um sistema de pasteurização da champanhe, do vinho estava virando champanhe, que eram as leveduras, submete o vinho a uma determinada temperatura por um tempo, mata a levedura, resolveu o problema. Descobriu que o leite tinha flora microbiana, bactérias, fungos e leveduras, que elas, a partir da que o leite vai esfriando, ela vai se alimentando de proteínas do leite, transformando aquilo, acidifica até que coalha azeda, aquela coalhada azeda, e aí estraga o leite. Bom, levar essa tecnologia então para a produção de queijo, produz o queijo em indústria e nasce a partir de 1870 na Europa a produção de queijo de leite industrial, que tem base na produção de escala. Então, se eu produzo em escala, eu diminuo o preço do queijo, eu alargo a base de consumidor, o pobre também passa a consumir, sabendo que o queijo de leite cru é morto, é um isopor. Ele não tem flora microbiana que transforma gorduras, açúcares, proteínas brutas em produtos lipossolúveis de melhor qualidade nutricional. Mas tem vitaminas, sais minerais que dá ajuda em alguma coisa. Então a Europa cria um modelo agroindustrial baseado na pasteurização e os dois modelos convivem. A indústria produz commodities tipo povão, os pequenos produtores europeus produzem produtos nobres de valor agregado
E aí aquela questão, eu produzo da canastra, o meu queijo é da canastra, eu produzo sapato infantil em Birigui, meu sapato é aqui. Vocês lembram, vou tornar a repetir, qualquer lugar do mundo faz o sapato de vocês. Então vocês têm que agregar uma história, uma identidade, valores para que isso chame atenção, tá? Bom, aí esses queijos esse modelo foi espalhado pela Europa. 1888 o Brasil cria a primeira fábrica de queijo de leite pasteurizado no Brasil. Os Estados Unidos criam, então todo mundo copiando dos outros e fazendo isso funcionar. Lembre-se que o queijo de leite cru, o produtor tem autonomia de botar o preço. O queijo tem o sabor da sua fabricação, do animal, do terroir, que tem uma flora microbiana endêmica. A oferta do queijo é baixa, a demanda é alta, o preço sobe. A commodity é o contrário. E aí então veio a Primeira Guerra Mundial, a Europa olha para as duas fazendonas do norte. Estados Unidos tem queijo? Tem, vocês me fornecem? Fornece. Brasil, vocês têm queijo? Tem, vocês fornecem? Ah, nós não dá conta. E aqui vale um dado que eu fui estudar e aí descobri com o professor. 1760, 55% dos britânicos tinham escolaridade. 70% dos norte-americanos tinham escolaridade. 2% dos brasileiros tinham escolaridade. Ou seja, a escola, o ensino fez a diferença. Na hora que os europeus perguntou quem tem queijo para me vender, os americanos nós temos, o Brasil não tem. Os Estados Unidos foi fazer queijo e vender para a Europa. A Europa pagou com o quê? Ouro. E o Brasil? Nada. Então terminou a Primeira Guerra Mundial, a Europa meia quebrada, os Estados Unidos meio riquinho, o Brasil o quê? Pobre. Tá? Gente, eu tive essa aula de economia e geopolítica com um francês, que sabia de tudo isso, e eu não vi isso em faculdade. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, a Europa arrebentou todinha, os Estados Unidos forneceu tudo para a Europa pagou em ouro e prata, terminou a Segunda Guerra Mundial. Quem era a nação mais rica do mundo? Estados Unidos. A Europa quebrada, falida, e o Brasil pobre. Certo? Aí o Brasil, segundo o Marcial Marquet, os americanos falaram: agora nós mandamos no mundo. Nós vamos traçar políticas estratégicas de dominar a cultura nossa, impor a nossa cultura no mundo. Gente, o mundo é assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí os americanos então foram para a Europa, impor a cultura deles e proibiu a produção do queijo de leite cru. Os europeus falaram: mas por quê? Porque nós descobrimos que tem bactéria patogênica. Gente, eu vou abrir uma aspas aqui. Vocês, mulheres, homens aqui, sabem que Deus colocou bactéria patogênica no leite, no colosso, na hora que o bebê nasce e ele vai dar aquela primeira mamada, está cheio de bactéria patogênica ali, no leite que aquela mãe acabou de produzir. Vocês sabem por que Deus botou aquela bactéria patogênica ali? Para ativar o sistema imunológico do bebê. Os americanos sabiam disso, que estudou e falou para os europeus. Os europeus não aceitou. Aqui não, meu. Nós temos 10 mil anos, 5 mil anos e ninguém nunca morreu, e nós ficamos ricos assim e nós não aceitamos. Aí chegou aqui no Brasil, aí o Brasil foi lá pedir dinheiro emprestado, porque queria, achou que mandou os milímetros lá no Monte Castelo na Itália, não dá, foi cobrar dos americanos, a Ford, a Chevrolet, a CSN, as Rominas, essas coisas todas do Brasil industrializar. Os americanos, nós ajudamos vocês. Vocês concordam comigo que o Banco Central Americano, o Tesouro, estava cheio de dólar, de ouro? Porque o padrão monetário não era dólar, era ouro. Aí o Brasil pediu dinheiro emprestado, os americanos emprestou, o governo brasileiro emprestou para os empreendedores a fazer empresas aqui no Brasil e pagar juros. E aí chegou no laticínio, nos carros, os americanos falaram assim: nós emprestamos para vocês, certo? Mas tem uma coisa, para nós ter certeza que nós vamos receber o dinheiro, vocês têm que proibir a produção de queijo de leite cru de vocês. Por quê?
Porque na produção de queijo de leite cru, o capital não controla, porque a diversidade, a individualidade é muito forte, mas ele controla a produção através do negócio, do empresário, do capital. Ele controla, com o capital ele controla o meio de produção. Então o americano empresta dinheiro para o empresário aqui de Birigui, que vai comprar um leite docente, que vai fazer o quê? Que vai ganhar dinheiro, vai pegar o lucro, vai pagar o americano, pegar o juro que o americano comprou, vai mandar para lá, o americano vai comprar mais dólar e vai ficar mais rico. Então foi com o álibi sanitário que os americanos impôs no Brasil, em 1950, a Lei 1283 de 1950, que proibiu a produção de água artesanal no Brasil. O que é água artesanal? Derivados de carne, leite, mel, pescado, ovos e aves caipiras. Gente, é proibido fazer carne de lata no Brasil. A maioria que deve ter comido carne de porco na lata. É crime! Mas vender salame da JBS pode. Certo? Então não se mudou nada e nós tivemos que aprender tudo isso, né? Essa história. Então o Brasil adotou, então desde 1950 lá na canastra é proibido fazer queijo. O europeu chegou, nos ensinou tudo isso e nós adotamos aquelas técnicas e aí nós descobrimos essas maravilhas aqui. Esse é o queijo canastra real, essas olhaduras de bactéria propiônica, a mesma do queijo emmental Gruyère, que hoje eu vendo na minha queijaria R$180 o quilo, ou seja, R$18 o litro de leite. O litro de leite que está quanto? R$2? Nem cocaína dá essa rentabilidade, vocês podem ter certeza. Tá? Bom, esse aqui é o queijo tradicional que sai a R$10 o litro, esse aqui é o cofado que sai a R$10, R$12 o litro, dependendo do produtor, chega isso aqui. Isso aqui é o mofo branco do queijo brie francês. Então, nós fizemos tudo isso, aprendemos a produzir esses queijos com qualidade, e aí nós criamos uma associação, e aqui são 730 produtores ainda da canastra, que está fora da associação, que faturou ano passado 96 milhões, 62 só dentro da associação de indicação de procedência do queijo, que faturou 33, ou seja, 10%, menos de 10% produtores faturou mais de 30% de faturamento. Isso é injetar dinheiro na economia, isso é fazer a minha comunidade ficar rica, usando todas essas questões de valores aí agregados. Bom, essa aqui é a mestraria da canastra, a primeira escola de formação de mestre queijeiro de leite cru do Brasil. A França é do tamanho de Minas, tem 4, o Brasil não tem nenhum. Nós estamos inaugurando agora a primeira escola, ela já está funcionando, o pessoal aqui já esteve lá, e a Saron coloca dinheiro da Procan para pagar veterinários ou tecnistas, gestores que levam toda essa tecnologia para lá. E esse aqui é o Suzemar, que tem 16 hectares de terra, faz 8 queijos por dia, vende uma média de R$100, fatura 24 mil por mês, tem uma vida digna. Tá? E aí a escola nossa já recebe alunos, esses 2 pavilhões estão prontos, esse aqui é a cozinha e uma sala grande, aqui é laboratório, mas isso aqui já está funcionando, e nós já recebemos uma sala de aula aqui, alunos das escolas de São Roque, na matéria de agroeconomia, para aprender a dar valor. Você pode ser produtor de queijo, você pode ser relador de queijo, você pode ser garçom, você pode ser comerciante, você pode ser um monte de coisa, você pode ser maturador de queijo, você pode inovar. Nós descobrimos, segundo as pesquisas nossas confirmadas pelos especialistas europeus, que a canastra é uma das melhores regiões do mundo para a produção de queijo. E nós utilizamos basicamente 2, 3 cepas de microbiológico. E nós temos mais de 300. Então, quem vai poder inovar, diferenciar em cima disso, mas isso só vai vir com pesquisa, com educação, com visão, com valores e com gestão. Bom, em 2015 nós ganhamos a primeira medalha de prata, ganhamos várias medalhas em 2017, 2019, 2022, a Tate Atlas Americana, que é uma plataforma que avalia queijos e bebidas, restaurantes pelo mundo inteiro na percepção do consumidor, disse que o queijo canastra foi eleito o melhor queijo do mundo.
Tá? Então, tudo isso aí que eu estou contando para vocês, nós gerenciamos esse modelo de negócio para poder gerar ativo financeiro, gerar riqueza na nossa comunidade. E o ano passado, depois de 5 anos de pesquisa, saiu a denominação de origem do café da canastra, que nós descobrimos que o nosso café da canastra é diferente dos outros, e eu rasgo o mapa, aquilo agora também é o melhor do mundo. Eu tenho que fazer marketing, e vocês compram queijo canastra e compram café, que vocês vão ter certeza que vocês estão tomando produto de alto valor agregado. Enquanto a partir do Gabriel chegou aqui, tem um filhinho de 2 anos, já quer comprar sapato infantil amanhã para levar para o filho, e nós vamos trocando produtos aí, gerando valor agregado. E nós estamos com o Sebrae criando a primeira marca território do Brasil, aonde nós já estamos trabalhando a organização da cadeia do queijo, do café, do mel, da charcutaria, do vinho, do azeite, da cachaça, tudo dentro de um projeto ligado ao turismo da canastra. Gente, charcutaria. Aqui tem porco caipira ainda em Birigui, deve estar valendo R$9 o quilo, R$10 o quilo. Lá para nós é só esse preço. Se vocês perguntam ao Google aí, quanto custa um presunto, pata negra, belota, importado da Espanha em São Paulo, 4 a 5 mil reais o quilo. Por que importar presunto rico lá, vender caro para o rico aqui pode e nós não pode fazer? Porque a JBS não permite, porque a Friboi não permite, porque a Sadia não permite. E produzir presunto, alta tecnologia. Alguém sabe como é que produz presunto aqui? Mata o porco, tira as 4 patas, põe de molho dentro do sal, deixa 2 dias, pintura com temperatura, umidade controlada numa câmara, deixa maturar. E uma pata de porco passa a valer mais que um molho de 20 arroz. Entendeu o que acontece com o Brasil? É isso, tá? E já que eu gosto de tocar nos assuntos, tá? Virou moda agora ESG, empresas ESG. O que era ambiência, virou meio ambiente, governança e social. Não se iluda. ESG é para ser proteção localmente, mas internacionalmente ESG é protecionismo. Em 2010, a última aula, o francês me falou, o álibi era sanitário, e vocês firmam o taco aqui no Brasil, porque vocês vão pagar a conta do ambiental. Aí vocês entendem a Greta Thunberg, Leonardo DiCaprio, Macron, essa porraiada toda, tá? Então, agora criou um vilão. Qual é que é o vilão agora? Era as bactérias. Qual é que é o vilão agora? O carbono zero. Revogar a lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas todo mundo é burro aqui, ninguém questiona. E aí tá aí. Ainda bem que quem investiu em fundo verde, Evergrande, BlackRock, os 2 maiores fundos do mundo, que tem o que os americanos têm de ativo, produz de riqueza no ano, eles têm de ativo, tomaram aquele lugar e tiraram os investimentos em fundo verde. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque nada para a Europa, para nós, é protecionismo dos nossos produtos. Cuidar do meio ambiente aqui de Birigui, cuidar do ambiente da fábrica, cuidar da governança do social, faz parte nossa. O problema é que eles usam, a diferença entre proteção e protecionismo é tão pequena, e aí o Brasil se torna, mais uma vez, colônia de lá de fora. Por quê? Porque a educação nossa não é para abrir o nosso mindset, é para nós decorar. E aí vocês viram depois dessa semana, na Universidade do Rio de Janeiro, os alunos mais velhos receberam os calouros nus, e nós continuamos pelados no mercado até hoje. Bom, aí isso tudo resulta em números, eu já estou terminando aqui, vocês não cansaram muito. A minha cooperativa hoje tem 44 mil cooperados, 740 milhões de depósitos, 621 de operações de crédito, 2.278 de sobra esse ano já, patrimônio 122 milhões, e aqui vale o seguinte, depósito, operação de crédito, Bradesco que tivesse lá no Brasil, tinha, mas patrimônio tinha, estava onde? Na Avenida Paulista.
Então a minha cooperativa, o Cicobi daqui, se tem outra cooperativa que eu não sei, ela retém dinheiro aqui. Os bancos tiram. E quanto mais dinheiro vocês fazer reter aqui no município, mais rico vocês vão ficar. Mais autonomia vocês vão ter. Porque o mundo é cíclico. A única civilização que manteve até hoje seus valores e princípios de riqueza é só uma. Qual? O judeu. Por que todo mundo quer matar os judeus? Porque ninguém deu conta de acabar com isso até hoje. Porque deve ser abençoado mesmo, mas não é, são seus valores, seus princípios, né? Bom, ativo financeiro de 1 bilhão, volume financeiro administrado hoje 1 bilhão 167, 23 agentes, 19 municípios, 312 funcionários, só em São Roque de Minas 130 funcionários. Aquela cidade que não era uma cidade não bancária, hoje é uma cidade bancária. E aí nós criamos o nosso modelo de atuação, que nada mais é do que fazer a gestão da poupança financeira que nós de São Roque gerimos, nós de São Roque gerenciamos a poupança financeira, aliada à poupança do conhecimento. Quando uma civilização, uma comunidade faz a gestão do dinheiro e do conhecimento, ela pavimenta o caminho do sucesso. Isso aqui não sou eu que criei, isso aqui já foi inventado, tá? Então, nós transformamos lá em São Roque o centro administrativo no CAT, numa holding. Cada cidade tem um balanço contábil gerenciado, que nós medimos o impacto de cada agência nossa em cada comunidade e prestamos conta disso para criar o senso coletivo de pertencimento dentro da cultura Saron, que é a cultura de valores, visão e gestão. Tá? Bom, para medir o impacto em cada comunidade, você pode criar vários parâmetros. Nós criamos esse aqui, o PIC, Poupança Interna Cooperativa, que é o total de depósito que os cooperados de São Roque têm dentro da cooperativa, ou os cooperados de Vargem Bonita, ou os cooperados de Poços de Caldas, mais o patrimônio líquido, e nós dividimos o patrimônio líquido total proporcional que cada município constituiu. Somando os dois, você cria o PIC. O patrimônio líquido é o fundo de reserva legal mais o capital social, que é as ações, entre aspas, as cotas que cada cooperado tem. Bom, então São Roque de Minas tem 7.129 cooperados, habitantes 6.173 cooperados, poupança interna em 2016 60 milhões, 2023 corrigido pela inflação de 16 a 23, o valor monetário sobe de 60 para 85, fechamos 23 com uma poupança interna de São Roque de 158 milhões. Isso significa que nos últimos 7 anos nós crescemos a 9,69 ao ano de crescimento real, mais do que a China, isso aqui é acima da inflação. Tá? Então isso mostra o impacto, e aí nos outros municípios a gente também mede, tá? E aí aqui agora para ver a capacidade de geração de prosperidade. São Roque então está aqui, opa, 132 milhões de poupança interna em 22, operações de crédito, eu estou com 22 aqui, o balanço 23, porque eu não posso apresentar o 23 antes da Assembleia, então eu estou trazendo o balanço do ano de 22, fechado em 22. 132 milhões, operações de crédito 130, quase 1 por 1. O resultado da agência de São Roque, quase 9 milhões. O FATS, que é o Fundo de Assistência, 1.784.443 distribuído em cota capital, que a Assembleia assim decidiu, juros pagos 137. Dos 9 milhões, nós devolvemos 3 milhões e 300. E eu pergunto, quem é cliente de banco aqui que já recebeu um crédito de devolução que o banco deu na sua conta corrente, que mostra o extrato que ganha um queijo? Ninguém nunca. Mas na cooperativa de crédito, sim. Entendeu agora? Por que nós somos um país desigual? Por isso, porque os ricos levam tudo e nós pobres. Vocês viram o escândalo dos precatórios? 2 bancos vão receber 45 bilhões de reais.
Então, gente, não mudou nada. Quem vai mudar? Nós, sociedade. Tá? Então, aqui só para mostrar a capacidade de riqueza transferida. Bom, aqui é uma curva crescendo a 9,69 ao ano, 91 era 0, 2016 era 60, 2023 já fechamos com 158, 2027 tem que fechar com 430, 2043, em valores monetários de hoje, nós vamos fechar em São Roque de Minas com R$1 bilhão de poupança interna. Explodiu. Suíça, Suécia, Finlândia. É isso que é uma sociedade autônoma, que tem autonomia de decidir o seu futuro. Se ela tem poupança, investe em educação e tem dinheiro para resguardar as suas tomadas de decisões do empreendedorismo, ela está fadada ao sucesso. Claro que sempre aparece, né, alguém para jogar um sabão, por isso ele tem que estar disseminando esse modelo. Bom, para vocês terem uma ideia, prefeito, olha aqui, com 132 milhões de poupança interna, nós demos 9 milhões, devolveu 30%. Se já tivéssemos 1 bilhão, o resultado seria 68 milhões, estaríamos devolvendo para a comunidade de São Roque, em juro ou capital, em conta corrente ou conta capital, conforme decisão da Assembleia, em fundo de reserva local, 32 milhões de reais. Lembrando que o orçamento do município de São Roque de Minas em 22 foi de 31 milhões. Aí nós temos a prefeitura e a cooperativa. E aí nós deixamos de ser um município subsaariano, atravessamos o Estreito de Gibraltar, já saímos da Península Ibérica e estamos chegando aos países nórdicos. Esse é o nosso sonho. E isso nós enxergamos que hoje é possível ser feito. Bom, e aí tem o PIB per capita, eu medi o PIB per capita. O PIB é a produção total. O PIB é o fluxo financeiro advindo do PIB. Então o PIB tem que ser maior do que o PIB. Tá? E quanto mais queijo caro nós vendemos, mais nós valorizamos a nossa higiene do queijo, do café, da charcutaria, do mel, do pescado, sei lá o que nós tiver lá, da indústria, de tudo, maior vai ser esse volume aqui. Então hoje o meu PIB per capita está em 5 mil dólares, per capita, se já tivesse 1 bilhão, 32 mil dólares. Com certeza o PIB é maior, isso aqui pode estar em 40, 50, 60 mil dólares. E aí nós não somos mais um município pobre. O livro que nós escrevemos chama A Cidade que Morria Devagar, romance de uma cooperativa. Hoje é a cidade que cresce a passos largos, mas que só vai ter sustentabilidade se a gente conseguir formar, disseminar esse modelo, esse conhecimento na sala de aula. Como diz o meu pai, cavalo velho trota, mas não marcha, aprende a marchar outro novo. Bom, nós temos um trabalho em parceria com a prefeitura para levar esporte para os alunos, quem banca toda a parte financeira, de camiseta, transporte, prefeito só entra com a imagem da prefeitura e empresta a quadra do município. Isso aqui é um projeto que nós começamos com o Sebrae de levar a educação, programação para as escolas públicas de São Roque. Esse rapaz de camisa verde é o Heitor, é meu programador, que dá aula voluntariamente para alunos carentes da escola pública. E nós queremos formar dezenas de programadores em São Roque. Eles moraram em São Roque, trabalhar para a Apple, para a Microsoft, para as grandes empresas de São Paulo, de Birigui, vocês pagar em euro, em dólar, e eles depositar na cooperativa de crédito, e que sobe lá e fica rico. E agradecemos aí. Bom, agora para ir terminando, temos uma tese aí com o Verdão, economista, dizendo que os estados que têm maior percentual de participação de cooperativa no PIB financeiro local é a menor taxa de desemprego. Tem explicação? O sistema bancário privado extrai recursos locais. Para cada R$1 que os depositantes de Birigui botam nos bancos, os bancos só devolvem 0,13 centavos. Estou falando Birigui, mas isso aqui é média nacional, tá?
Nas cooperativas de crédito, a cada R$1 que a cooperativa recebe do cooperado, ela converte R$1 em operações de crédito, gerando emprego e renda. Então, o dia que eu vi isso aqui, eu falei, esse cara fez essa tese lá no São Roque de Minas. Mas não é, é assim em qualquer lugar, tá? Então, mostrando a importância do cooperativismo. 2022, o Banco Central criou um prêmio chamado Inovação com Propósito, que é a minha cooperativa, dentre centenas que foi estudada, avaliada pelo Banco Central, a minha cooperativa foi eleita a melhor cooperativa de crédito do país, junto com a cooperativa do Sistema Aéreo de Ibirama, Santa Catarina. As duas foram eleitas as melhores cooperativas de crédito do país, de inovação, de propósito, e nós apresentando tudo isso que vocês estão acabando de ver. E aí, para terminar, frase de Steve Hawking, escrito em inglês: a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Ao invés de mudar de cidade, resolvemos mudar a cidade de São Roque de Minas. Saron é inspirar pessoas para transformar a realidade. Muito obrigado a vocês.